Salomão, ele fez tudo certo a vida toda e errou no final. Tem gente que acha porque está acertando muito hoje, nunca vai errar. Não confie em você mesmo, hein? Esse negócio de eu confio em mim, cuidado, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nós temos que confiar absolutamente em Deus que nos criou. É lógico que a gente tem que ter autoconfiança. É lógico que a gente não pode ser para baixo. Ah, não sei se eu vou conseguir. Não, mas você tem que ter fé. Acreditar. Agora, achar que você, porque está fazendo certo hoje, vai fazer certo até o final, confie em Deus. Clama pela misericórdia de Deus todos os dias, hein? Não acredite somente em você. Quando eu digo não acreditar em você, não é que você não tem que acreditar nos seus sonhos, não acreditar que você é capaz. É não botar confiança em você antes de Deus. É isso que eu quero dizer. Porque Salomão estava tão autoconfiante que errou no final da vida, porque achou que não quer errar. Olha como é que ele erra. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 4 e 6. Vamos ler. À medida que Salomão foi envelhecendo, vamos prestar atenção no português, porque o português revela muita coisa. À medida, o que é a medida? Com o passar do tempo, de tempo em tempo, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Presta atenção, ele não se afastou de Deus aqui não. Ele só não estava 100% mais com Deus, que ele mesmo construiu um templo, um mega templo, o famoso Templo de Salomão, sacrificou 1000 bois, ou seja, Salomão, um homem que teve a experiência que teve com Deus, que viu a glória, a Shekinah de Deus na inauguração daquele templo, no final da sua vida, induzido pelas suas mulheres, no plural, eram muitas, ou seja, não era uma tentação, eram muitas tentações, à medida que ele foi envelhecendo, foi ficando mais fraco de mente. Presta atenção. Às vezes você acha que você é indestrutível porque você está se sentindo forte hoje, mas você não sabe como vai estar daqui a 10 anos. Você pode estar mais fraco emocionalmente, financeiramente, e uma tentação que hoje não é uma tentação para você, lá na frente pode te derrubar. É por isso que a confiança tem que estar totalmente em Deus. E o coração dele já não era totalmente do Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Davi errou mais do que Salomão? Sim, mas o coração de Davi, apesar dos erros, era totalmente do Senhor. Davi nunca pensou em adorar outros deuses, porque nós sabemos, principalmente no Antigo Testamento, que um pecado inegociável, ou seja, que Deus não admitia, era o da idolatria, ou seja, dividir a glória dele com outra pessoa. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que Deus mais reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai, Davi. De novo aparece, não seguiu completamente. Muitas pessoas estão falando assim, mas eu vou à igreja. Mas eu escuto louvor. Com Deus não tem parcialmente. Ou é completamente ou você cai no erro de Salomão. Com Deus não tem meio a meio. Você quer ser de Deus? É completamente de Deus. Você quer ser do Senhor? É completamente do Senhor. Com Deus não tem essa negociaçãozinha. Eu fico um pouco com Deus, mas também fico um pouco ali com os outros deuses. Não é assim não. Com Deus não é assim. O coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor e ele não seguiu completamente ao Senhor como seu pai Davi. Ou seja, a palavra totalmente e completamente aparece no mesma palavra, querendo dizer que Salomão não perdeu o contato com Deus, mas ele acrescentou outros deuses na sua vida, e isso para Deus é inadmissível aqui, ó. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor mais reprova. O que é o que ele mais reprova? Você sabe que ele é Deus, você o experimentou como Deus, mas também aceita outros deuses na sua vida. Então, meu conselho de hoje é, anote aí, vamos começar a mensagem de hoje. Corrija sua rota o quanto antes. Corrija a sua rota o quanto antes. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, precisa recalcular a rota. E Salomão deixou para o final da vida e não conseguiu recalcular.
Ou seja, o quanto antes você precisa parar e ver se você está no caminho certo. Ontem, antes até subiu a frase que nossos olhos serão fixos no caminho para a gente não errar a direção. Isso é tão forte, isso é tão poderoso. Ontem a gente subiu essa frase no Instagram, né? Nossos olhos vão estar fixos no caminho para a gente não errar a direção. Porque isso é muito forte. Se você... É engraçado que você às vezes está dirigindo, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes aqui em São Paulo dirigindo. A firma está na estrada, aí eu vejo um prédio novo, e aquele prédio novo, quando eu volto, já perdi a entrada. E perder uma entrada aqui em São Paulo, só Deus sabe, irmão. O retorno é 6 quilômetros depois. Então, você não pode desfixar, ou seja, tirar, distrair os seus olhos do caminho. Salomão fez isso e por isso não recalculou a rota. Deus sempre vai lutar para realinhar você com o propósito. Anote isso. Deus sempre vai lutar para me realinhar com o seu propósito. Mas eu preciso tomar a decisão de recalcular a rota. Por quê? Porque Deus não pega você e te obriga a seguir um caminho. Ele apresenta os melhores caminhos. Você coloca o endereço que quer ir no GPS espiritual. Você que decide para onde quer ir. Então é muito importante que você saiba que o interesse de Deus é lutar para te realinhar com o propósito dele, mas você precisa decidir ser fiel ao GPS. Se a voz está dizendo vira à esquerda, não vai inventar de ir para a direita ou de seguir em frente, não. Não vai achar que você sabe mais do que a voz do GPS, não. Porque Salomão, achando que sabia muito, não recalculou a rota ao tempo. Não recalculou a rota a tempo. Ele não recalculou essa rota. Então, o que aconteceu com ele é fruto de distração. É fruto de amar a coisa errada, como nós falamos ontem. É fruto de deixar para depois eu vejo. É fruto de dividir a glória de Deus, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então anota isso aí, vamos começar a anotar algumas coisas. Algumas lições que eu tirei da vida de Salomão para a gente encerrar essa série dessa semana com chave de ouro. Lição número 1. As distrações parecem bobas, mas faz com que você atrase sua vida. É só uma distraçãozinha, só olhei para o lado. Mas aí perdeu a entrada era 23A. Já perdi 6 quilômetros a mais, 10 minutos mais no GPS, sem contar que ainda pode acontecer um acidente lá na frente que não estava esperando. As distrações parecem inofensivas, parecem bobinhas, mas podem fazer você atrasar a tua vida e o teu propósito. Não se distraia como Salomão. Segunda coisa, segunda lição que eu aprendo. Existem problemas que podem ser evitados. Salomão poderia evitar esse problema, sim ou não, pessoal? Sim. Ele tinha que fazer o quê? Não escutar as mulheres. Primeiro, ele não tinha que casar com as mulheres estrangeiras. Porque Deus falou, não case com as mulheres estrangeiras, porque ele sabia que elas iam querer adorar postes ídolos, a deusa dos Sidônios, Moloque, que era o repugnante deus dos Amonitas, diz a Bíblia. Deus já sabia disso, Deus já viu o futuro. Ele falou, Salomão, não se mistura com isso. Tanta mulher bonita em Israel, Salomão foi procurar mulher estrangeira. É igual Adão no Éden. O homem tem esse negócio. Ele pode ter tudo, mas ele quer o que não é dele. Todas as árvores, Adão podia ter, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi que ele foi lá provar o fruto? Logo que não podia. Quer vencer na vida de verdade? Aprenda a ser feliz com o que tem, sem desejar, sem invejar, sem querer pegar o que não é teu. O que não pode ser teu, né? Então eu não posso desejar um carro melhor. Você pode ter esse carro? Então deseja. O que não pode ser teu. O que não tem como ser teu. O que não foi chamado para você. Você não foi chamado para aquilo. Terceiro, quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Ou seja, vou repetir, quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. O que vocês acham que faltou para Salomão plantar se ele tivesse visão de futuro? Fortes conselheiros e protetores. Se Salomão percebesse, que a Bíblia diz aqui, primeiro livro de Reis 11, versículo 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, ou seja, foi com o tempo, Salomão não caiu de um dia para o outro. Foi com o tempo, à medida que ele foi envelhecendo, as mulheres foram induzindo ele a voltar-se para outros deuses. Se ele tivesse percebido isso, sabe como é que ele recalcularia a rota?
plantando conselheiros. Olha, se um dia você sentir que eu estou me desviando do único Deus, do Deus de Israel, você tem estou te dando autoridade para você vir me corrigir. Assim como o profeta Natan tinha autoridade na vida do pai dele, Davi, do pai de Salomão. Natan chegava e falava: Davi, você está errado porque você tocou na mulher que não era sua. Ou seja, Salomão não levantou profetas, conselheiros, não plantou isso para colher na sua velhice. Então, na velhice, não tinha ninguém para confrontá-lo. E aí ele fez o que quis. Eu vou repetir aqui, ó. Quem não tem visão de futuro não tem a mínima ideia do que plantar agora. O que você precisa plantar agora para ter o que você está esperando no futuro? Forte demais isso. Anote aí. A semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso aqui é clássico. Você planta se quiser, mas a partir do momento que plantou, a colheita é obrigatória. A semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Outra coisa. Anote isso aqui também, que eu tiro da vida de Salomão. O sucesso é uma sequência de decisões feitas na mesma direção. O sucesso é uma consequência, uma sequência de decisões feitas na mesma direção. Você fala assim: opa, o Thiago hoje tem audiência, Thiago hoje está conhecido, Thiago hoje isso, Thiago aquilo, está bem sucedido. Foi uma sequência de anos. Eu vim lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Deus sabe de onde me tirou. Eu não estou aqui porque caiu um raio da sorte na minha cabeça, não. Foi uma sequência de anos tomando decisões na mesma direção. Foi uma sequência de decisões certas. Sequência. Não é uma decisão que vai te colocar no caminho. São várias decisões certas na mesma direção. Eu estou indo para lá. Eu vou ser um mensageiro de boas notícias. Eu vou escrever um livro. A primeira editora que eu entreguei meu livro jogou o livro no lixo. Literalmente. Pegou e falou assim: ó, nós não queremos, jogou no lixo. Continuei decidindo na mesma direção, mas eu vou escrever outro livro então. Então eu vou melhorar, então eu vou crescer. Ou seja, é uma sequência, o sucesso é uma sequência de decisões feitas na mesma direção. E se eu posso te dar uma chave, a chave seria: enquanto a vida, há esperança. É um versículo bíblico. Enquanto a vida, há esperança. Salomão poderia ter dado a volta nisso tudo aqui, consertado tudo isso aqui. Podia ter se arrependido, ele não precisava ter morrido nessa situação. Porque enquanto tem vida, tem esperança. O problema é que depois que a vida passa, aí já era. Aí vem o julgamento. A Bíblia diz: depois da morte, segue o juízo. Depois da morte, segue o juízo. Então tudo que você tem para fazer, faça conforme suas forças. Outro versículo bíblico. Porque para o além, que é para onde você vai, não tem força, nem projetos, nem sabedoria alguma. Chegou a hora da gente fazer bem feito, bem administrado, plantando agora para colher lá na frente, nos cercando para que o nosso final seja melhor do que o começo, para que a gente termine bem, porque as pessoas vão se lembrar de como nós terminamos. As pessoas não se lembram de como começamos, elas se lembram de como a gente termina. Então você precisa ter essa consciência de que tudo que você está fazendo agora é para semear, é para plantar para o seu futuro. É para que o fim seja melhor do que o começo. Tá bom? Então muita gente precisa hoje, nessa sexta-feira, entender que princípios não podem ser quebrados. Salomão quebra o princípio. Gente, o princípio de adorar somente Deus, ele quebra no final da sua vida. Um princípio que para Israel era inegociável: adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Um princípio inegociável para Israel, até hoje para os judeus, é inegociável adorar somente a Deus. Salomão dá logo esse mole. Porque, como nós falamos ontem, ele amou mais do que teve sabedoria. E o amor é mais forte que a morte, o amor é mais forte que a sabedoria. Ele amou tanta coisa errada, que foram as mulheres estrangeiras, que ele acabou obedecendo o que elas diziam e não o que Deus falou. Quem você ama, você obedece. Quem você ama, você obedece. Essa é a verdade da vida. E eu quero caminhar para o fim desse nosso último episódio da série Salomão, dizendo que a sabedoria, dizendo que a prosperidade pode estar sobre você e que você não precisa errar como Salomão errou no final da vida.
Salomão fez muitas coisas extraordinárias. E a Bíblia prova aqui, por causa do final de Salomão, que tudo que ele conquistou, tudo que Salomão conquistou, ele tinha muita sabedoria, ele era um bom administrador, excelente. Ele era um excelente construtor, um excelente empreendedor, muito bom. Mas toda a vida dele se resumia numa palavra: Deus. Quando ele quebrou a aliança com Deus, tudo que ele tinha foi perdido. Quer conquistar muito? Tem uma aliança com Deus e somente com Ele. Quer conquistar muito? Confie somente em Deus, somente nele. Salomão nos ensina que você pode ter muita sabedoria, você pode ter muito dinheiro, mas sem Deus, nada disso vale. Você perde, você termina em desgraça. É muito melhor você ter sabedoria, que tenha, que ter dinheiro, que tenha, uma bênção, mas com Deus em primeiro lugar. Essa é a mensagem que eu preciso inculcar em você hoje. Deus em primeiro lugar. Adorar somente a Deus é inegociável. Tiago, eu não tenho religião. Para adorar somente a Deus, você não precisa ter religião nenhuma. Você precisa conhecer somente a palavra dele. Conhece a Bíblia, estuda a Bíblia. Aliás, a gente está sempre subindo no Brunecast lá no Spotify, série de provérbios. Quando acabar Provérbios, que daqui a pouco está acabando, a gente vai começar a estudar outro livro. Então você pode estudar a Bíblia com a gente no Brunecast, nos nossos devocionais aqui pela manhã, nas pregações de domingo. Não tem desculpa. Você precisa conhecer o que Deus deixou escrito para você saber o que tem que fazer.